O grito rasgou o luxo como uma tesoura corta a seda. O lustre tremulou. Os cristais devolveram a luz em milhares de pontas que pareciam pontas de vidro apontadas para o rosto de Gabriel. Havia silêncio e depois um riso cortante. O riso de Lorena, que parecia mais um estilhaço de gelo do que som humano. No centro do salão, diante do cofre que simbolizava a dinastia Alencar, tudo se apressou a tomar posição, como se participassem de uma peça que já conheciam o final. O cofre era antigo e moderno ao mesmo tempo. Painéis de mogno invernizado, uma fechadura com sensor biométrico que lançava uma luz verde quando alguém autorizado aproximava a mão. Ao seu redor, garrafas, sushis dispostos como obras e homens internos que sorriam com dentes de quem engole ironia. O valor implícito daquilo tudo, imóveis, ações, art collection, contas em jurisdições que nunca veem sol, era sussurrado pelos convidados, cerca de 500 milhões. Não um número abstrato, mas o peso de uma vida inteira de poder. E naquela noite, o destino parecia brincar com o ridículo. Solange era invisível entre os convidados. Ela se movia com um carrinho de limpeza, o uniforme cinza contrastando com a seda e o veludo, uma mão sempre úmida, a outra segurando um pano que cheirava a água quente e sabão. Seus dedos tinham marcas de tanto trabalho, a unha esquerda, quebrada, lembrava-lhe do último mês em que fez horas extras. No bolso do avental, um bilhete dobrado. Endereço da farmácia onde a avó encontrava cilindros de oxigênio, lista de remédios que não cabiam na pensão e a foto de um homem que ela chamava de pai em silêncio. Na foto, Augusto Alencar sorria com um sorriso enviesado, a mão pousada no ombro de uma criança. A fotografia estava amassada pelas vezes que Solange a pegara para cheirar o passado. Quando Lorena gritou, apontando o dedo para Gabriel, todo o salão virou espectador de uma humilhação encenada. Você age como um tolo, ela disse, voz calculada, e descreveu em público uma traição que era para muitos apenas a confirmação de que mesmo o poder tem limites. Gabriel tentou responder. A palavra morreu na garganta. Ele sentiu o calor subir e transformar o rosto em um mapa palpitante. Pareceu-lhe por um segundo que o chão sob o mármore cedia e que todos os espelhos daquela casa refletiam apenas a imagem de seu erro. Foi então que o cofre, que havia sido apenas um ornamento ameaçador, mudou de função. A luz do sensor piscou, verde. Um silêncio novo, pesado, caiu. Ninguém havia tocado o painel. As mãos dos convidados ainda seguravam taças. Os celulares brilhavam, e Solange, que varria à sombra da parede, deixou o pano escorregar entre os dedos. No instante em que a lâmpada do sensor brilhou, a mão dela estava próxima demais. A digital simples e impensada, uma marca de trabalho, não de nobreza, posicionou-se sobre o metal. O som da fechadura ao destrancar foi seco, um clique que soou como uma sentença. Abriu-se o cofre, e ali dentro, arrumado com precisão, entre um envelope lacrado e uma caixa de veludo, estava o que explicava a mesma voz que agora se fazia tema de murmurinhos. Um envelope pardo, amarelado pelo tempo, com o nome Solange Maria rabiscado no canto. Na primeira passada de olhos, ninguém respondeu. Depois, uma onda de incredulidade. Depois, dedos que apontavam como anotações de acusação. Isso é uma piada, disse uma mulher perto do bar, e a risada foi abafada pela ansiedade. Alguém achou o envelope, outro abriu com pressa, como se o segredo pudesse dissipar-se lido depressa demais. Dentro, uma carta de caligrafia tremida e um papel que parecia um laudo, um teste de DNA ligado por fita clara a uma polaroid que mostrava um Augusto mais jovem abraçando uma criança com olhos escuros, os mesmos olhos de Solange. A cena virou um eco. A digital de uma faxineira abre o cofre que protege 500 milhões em ativos. A sala respirou um rumor, e na pressa Lorena sorriu, um sorriso calculístico que virou vez em acusação. Falsificação, declarou ela na velocidade de quem tem de ser a primeira voz. Isso é uma armação. Seu tom comandou os capangas como se eles fossem marionetes despertas. Brutus, com os ombros feitos de aço e pedras, avançou, tocando o braço de Solange com a violência que não queria deixar dúvidas. Solange recuou, o pano caiu ao chão. Por um segundo, tudo aquilo foi apenas uma sequência de gestos. Mãos buscando joias, um cálice derramando champanhe sobre mármore, um sapato que deslizou em uma poça de vinho e a imagem da avó no pensamento de Solange, frágil atrás de uma janela, respirando com a ajuda de um tubo que zumbia como um inseto preso a uma parede. A respiração de Solange encurtou. A carta parecia pesar mais do que o próprio corpo.
Gabriel assistia, paralisado entre o escuro do seu orgulho e a luz que se abrira naquela cena. A primeira reação foi de desdém, o velho instrumento do poder, aceitar a narrativa de Lorena e apontar a vítima como culpada. Foi até mais fácil assim, seguir a corrente, esmagar o átomo de ameaça. Ele não falou, não impediu. A maioria na sala preferiu um veredito rápido a uma dúvida constrangedora. O tumulto cresceu. Uma cápsula de medo explodiu quando alguém no canto, talvez para intimidar, talvez por prevenção mal calculada, atirou para o alto. O estampido fez os copos vibrarem em cadeias de cristais. Pessoas correram, as luzes piscaram. Solange, em meio ao empurrão, conseguiu arrancar um passo e, por puro instinto de sobrevivência, correu para fora, escapando entre as colunas de entradas decoradas. Um seguidor abriu a porta. À noite inalou um cheiro de asfalto molhado e fumaça de charuto. Havia veículos alinhados para uma fuga improvisada. Um Porsche negro patinou na calçada, motor rugindo como se o arranque fosse uma promessa. Do lado de fora, os passos eram sombras. Solange corria com o sapato na mão, o avental encharcado e o envelope pardo apertado contra o peito como se fosse um mapa ou um juramento. A confusão da festa atrás dela tornou-se uma bolha distante de luz, e dentro daquela bolha, Lorena comandava, descobria e decidia. O relógio do carro marcava a urgência. No beco, o telefone de Solange vibrou. Era um número desconhecido. O som foi um funil de medo no seu ouvido. Quando atendeu, a voz do outro lado não tinha misericórdia, apenas uma sentença medida. Ou você se entrega, ou sua avó para de respirar. A linha cortou com a mesma frieza de quem liga para conferir o efeito de uma ameaça plantada. O aparelho caiu de sua mão e bateu no paralelepípedo. A mensagem ficou ecoando, uma cifra de tempo, uma condição que transformava cada segundo em um nó. Havia a imagem da avó, do cilindro de oxigênio, do rosto enrugado de Vocélia, e o mundo de Solange se comprimiu até quase desaparecer. Enquanto isso, no interior da mansão, Lorena telefonava para alguém maior. Sua voz era uma cortina, fria, precisa, ambicionando a manutenção de um reino que valia 500 milhões. Ela não via apenas o dinheiro, via a continuidade do poder, a imagem folheada em capas de revista, a segurança que vem com paredes protegidas por seguranças e advogados. A herança era um monólito, e Solange, com as unhas sujas de limpeza, ameaçava a base do monólito. Não cabia tanto incômodo. E assim Lorena teceu um plano que viria a ser lei e pena: acusar, exibir, prender. Solange correu até o carro de um desconhecido que, por sorte ou por cálculo, estava estacionado ali, um sedã com o símbolo de uma empresa de som próximo. O homem por trás do volante olhou para ela com desdém. Sua mão se aproximou de uma arma. Não houve troca de palavras. Solange sabia que as pessoas dividiam o mundo entre os que olham e os que têm de agir. Ela já tinha aprendido que nunca se podia confiar inteiramente em quem vestia a roupa cara. A fuga terminou em um ponto de transição que parecia mais um buraco no mapa. Uma garagem subterrânea, luzes fluorescentes que queimavam a cor. Ali, encostada num pilar, Solange apoiou a testa. Sentiu o ar como algo que lhe pertencera e agora lhe era negado. O envelope pardo tremia entre seus dedos. A carta, agora aberta, tinha a caligrafia de Augusto, um recado que parecia ter sido pensado para uma hora de silêncio. Se algum dia você ler isto, minha filha, saiba que o que é seu não se perde por segredos alheios, escreveu algo assim. Havia uma frase final, quase sussurrada, que sugeria que um segredo maior estava escondido naquela casa, um arquivo gravado, algo que provaria mais do que palavras, algo que mostraria não só parentesco, mas afeto, ligação, a herança verdadeira que não se mede em cifras, mas em decisões. O peso de 500 milhões tornou-se não apenas quantia, mas a razão de tantas mãos se moverem para calar. Quando a polícia finalmente chegou, convocada por Lorena com a propriedade que só quem detém fama e contatos possui, a narrativa já estava cuidadosamente montada. Testemunhas plantadas falaram em uníssono. Alguém havia encontrado um colar de diamantes num bolso que não era de Solange. Fotografias foram editadas e a manchete do jornal do dia seguinte já tinha uma oração preparada. Fraude na família Alencar. Solange foi, sem cerimônia, levada a uma sala fria. O clima era de acusação pré-digerida. A câmera de um repórter bateu contra seu ombro, como se cada clique fosse um martelo. No banco do lado de fora da delegacia, sentado num táxi que parecia menor do que a sombra que lhe seguia,
Gabriel sentiu o peso do silêncio desabar. Ele não tinha algemas, mas o olhar das pessoas que antes sorriam para seu nome agora perfurava a pele. Um instinto primitivo o fez buscar justificativas, mas elas soaram falsas até para ele. Foi no encontro com uma velha foto, um retrato que encontrou por acaso ao mexer numa gaveta, que a memória do que restara de humana em Augusto o atingiu. Na imagem, Augusto apoiava a mão sobre o piano. Havia um detalhe, quase bobo, uma pequena ranhura sobre a tecla dó que parecia ter sido objeto de carinho. Era neste piano que Augusto, segundo rumores, gravava coisas que não deveriam ser jogadas ao vento. Gabriel saiu do táxi. O ar noturno foi um líquido frio em sua face. O rosto lhe doía como se a verdade lhe tivesse batido fisicamente. Ele caminhou até a mansão, agora uma fortaleza em alerta, onde cada sombra parecia ter um nome. Não entrou pela porta principal. Subiu por um caminho lateral, por detrás do jardim de inverno, onde as plantas inclinavam as folhas como se implorassem silêncio. Havia códias de culpa que o mordiam a cada passo. Ele viu, pelo canto, o carro preto que fugira com Solange. Viu a mancha de pneu que fora o único rastro de sua passagem. Na manhã seguinte, as capas arrasavam reputações com manchetes que usavam 500 milhões como cifra e veneno. A imprensa cheirava a sangue. A opinião pública se aferrou a uma narrativa tão doce quanto cruel. Gabriel, que gostava de pensar que conhecia os limites das coisas, percebeu-se à margem de um abismo moral. Não houve um raio que o atingisse. Houve, isso sim, lembranças como pequenas pedras atiradas incessantemente. Recordou um gesto de Augusto, a mão pousada sobre a cabeça de uma criança, a música interrompida por uma gargalhada, o piano tocando uma melodia que para Gabriel agora tinha o som de certeza. A culpa não pede licença. Ela chegou com o primeiro sorriso falso que recebeu pelas ruas. Gabriel tentou falar com o Dr. Mendes, o advogado de família, mas as palavras do homem foram pequenas, transações de rotina, chamadas para manter a ordem do patrimônio. Gabriel ouviu, mas foi um som distante. Numa gaveta da biblioteca, distraído, encontrou uma foto polaroid que ninguém mais lembrava. Augusto e uma menina numa varanda pequena, um braço sobre o ombro dela. A mesma fisionomia que ele agora via em Solange. A foto tinha uma mancha de café no canto, como se há muito alguém tivesse chorado sobre ela. O fio que o puxou para dentro da história foi um estalo quase doméstico, o som do piano sendo acordado por uma nota solitária. Ele entrou na sala de música, onde o ar cheirava a madeira antiga e verniz, e sentou-se. As teclas rangiam levemente. Havia ali um mundo que Gabriel não encontrara por arrogância. Um espaço onde Augusto se deixara ser apenas homem. Cerraram-se os olhos, e por um minuto deixou que a música fosse ponte. Ao abrir o tampo do piano, encontrou uma fenda, uma espécie de compartimento artesanal, que alguém, com pressa ou com cuidado, fizera para esconder algo pequeno e plano. Havia fita preta e, por baixo, um cartão de memória, um SD, que alguém havia enrolado com papel e lacrado. Gabriel sentiu o coração bater-lhe na garganta. O objeto era pequeno, mas carregava em si a possibilidade de reescrever a história, como tantas delas são reescritas, com provas que não necessitam de testemunho. O rótulo, à mão, dizia A. Alencar e uma data. Ele não sabia o conteúdo, só sabia que, se verdadeiro, aquilo mudaria destinos. Enquanto segurava o cartão SD, a vida de Gabriel se apresentou em cenas. O riso de Lorena, a digital no cofre, o envelope pardo, os olhos de Solange cheios de medo. Ele sabia que, se levasse o SD a Dr. Pacheco, um advogado que conhecia melhor as correntes subterrâneas do poder, poderia haver uma possibilidade de reparar. Pacheco era um tubarão com códigos próprios. Já vira Gabriel negociar com ele, e soube que a integridade do homem se media mais pelo que não fazia do que pelo que fazia. Ainda assim, a decisão de agir implicaria a perda. Aquele cartão poderia transformar uma família e destruir outras. Gabriel estudou a fita preta que prendia o SD, pensando nas consequências. A imagem de Vocélia, frágil e dependente de oxigênio, apareceu como uma lâmpada em seu pensamento, lembrando-lhe do que realmente importava. Não dissera nada à polícia, não protegeu Solange. Mas agora havia um movimento dentro dele que exigia contraponto. No entanto, entre o gesto e a atitude, havia uma ponte longuíssima. Gabriel levou o SD para casa,
escondeu-o no bolso de um casaco antigo e passou a noite sentado na saleta, a tocar piano com notas que ninguém escutava. A casa era agora um organismo vivo, cheio de corredores que sussurravam decisões passadas. Ele sentiu na pele o julgamento público, a chacina moral que nem sempre exige um veredito. Do lado de fora, Lorena não dormia. Ela fez telefonemas curtos, precisos, e traçou um mapa de quem precisava silenciar e quem precisava convencer. Para ela, 500 milhões não eram apenas dinheiro. Eram a prova de uma linha de sucessão que manteria seu nome impune nas revistas. Se alguém ameaçava aquilo, tinha de ser esmagado. Ordenou que trabalhos fossem feitos, enviou seus homens para recolher provas comprometedoras e para plantar outras. Pediu a Dr. Mendes que apresentasse um caso público. Deu entrevistas em que interpretou a indignação com maestria. A máquina da ilusão girava. Na penumbra de uma cela improvisada, solitária por um curto período, Solange sentou-se numa cadeira de plástico. O avental já fora substituído por roupas que não lhe cabiam, e a frieza da iluminação da delegacia fazia com que o mundo parecesse um filme, e ela, a personagem de um roteiro que nunca escolhera. As outras detidas olhavam-na com mistura de pena e curiosidade. Havia uma hierarquia ali, e Solange ainda não sabia a língua. Contava horas com o canto dos olhos, lembrando-se de quando a avó lhe apertava a mão e dizia que era preciso ter coragem. A coragem aparecia como uma costura fina. Tinha sutura, mas alguma coisa ainda estava por cicatrizar. Quando Gabriel finalmente procurou Dr. Pacheco, suas mãos ainda cheiravam a piano. Pacheco olhou para o SD como um homem que vira muitos segredos, e mesmo assim se surpreendeu com a clareza do risco. Havia um jogo a jogar: provas, cadeia de custódia, exposição pública. Pacheco formulou um plano frio que não prometia absolvição automática, mas prometia visibilidade, uma audiência onde, com estratégia, a verdade teria espaço. A estratégia implicava riscos, testemunhos, perícias, exposição de outras vergonhas familiares, mas sem prova era apenas rumor contra poder. Enquanto o plano iniciava sua construção, Solange na cela recebeu uma visita. Vó Célia, escoltada por 2 homens de manutenção, que Gabriel não sabia terem sido subornados por Lorena, entrou na sala com um cilindro de oxigênio pendurado como um fardo. O abraço entre avó e neta foi curto e doloroso. A velha apertou a mão da neta como se quisesse transmitir força, mas suas pulsações pareciam pequenas, como se estivessem todas medidas por relógios de gente que já tinha vivido demais. O olhar de vó Célia passou do rosto de Solange para a câmera, para a porta, como se pedisse proteção a muros de vidro que não existiam. A notícia, entretanto, não ficou contida. A lente das redes sociais mastigou a queda. Fotos mal contadas rondaram o país. Lorena deu entrevistas em que chorava, com maquiagens que escondiam a dureza de quem pretende dominar o jogo. Havia em tudo isso a sensação de que 500 milhões era uma marionete, e as mãos por trás puxavam as linhas com talento. E no buraco desse labirinto de poder existia a verdade que cabia fora do alcance imediato da imprensa. A intenção de Augusto de reparar um erro, um gesto de última vontade que havia sido escondido numa carta e num cartão. Quando Gabriel, já com o SD guardado, entrou no escritório onde costumava encontrar seios de convenção e papéis de proteção, sentiu a urgência de agir, mas sabia que ação sem método era apenas espetáculo. Precisava de cadeia de custódia crível, de testemunhas que não pudessem ser facilmente manobradas, de um advogado capaz de usar a verdade como espeto. Decidiu então que Pacheco seria a peça central, um homem que conhecia margens e limiares, que poderia transformar um objeto em prova irrefutável à base de perícia e exposição segura. Havia um preço a pagar, político, social, pessoal. Mas a balança moral de Gabriel, pela primeira vez desde a abertura do cofre, pendia para a justiça. Na noite em que Gabriel saiu da mansão, o céu havia ficado pesado. Ele desceu as ruas com o SD no bolso do casaco, as mãos suadas, a respiração curta. Não havia triunfo em sua caminhada. Havia medo. Cada passo parecia transbordar memórias. Cruzou uma pracinha onde alguém tocava piano em recolher, uma melodia triste que lhe lembrou de uma casa com janelas abertas e música que cabia em silêncio. Solange, naquele momento, dormia numa cela improvisada com os olhos cheios de imagens estranhas. A mão da avó, por vezes, batia como um galope em sua memória, chamando-a para cima, para sentir de novo. O fio que ligava tudo era fino. Um cartão SD, um envelope pardo, um gesto de Augusto, os 500 milhões. O que faltava era a coragem de puxar a certeza para fora do buraco onde Lorena tentava enterrá-la. Gabriel, que há pouco se perdera no teatro da humilhação,
começou a sentir que precisava ser menos de aparência e mais de atos. Ele estava prestes a tomar uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de todos os personagens na Casa Alencar. Quando o telefone tocou no fim da noite, Gabriel atendeu com as mãos ainda frias do piano. A voz do outro lado era curta. Pacheco pede que apareça amanhã cedo. Traga tudo o que tiver. Do outro lado do fio havia a promessa de uma ação. A notícia de que haveria enfim um contraponto público rolou por dentro do peito de Gabriel como uma onda de esperança triste. E assim, sobre uma cidade que dormia com as luzes da praça acesas, o primeiro movimento de contra-ataque começou a se desenhar. Sinais foram trocados, planos postos em marcha. Mas para Solange, a manhã seguinte parecia longe. Havia guardas, havia paredes, havia o rumor constante de que a casa que a reclamara como possível herdeira preferia engoli-la. Havia também, por baixo de tudo, uma certeza amarga. Para cada verdade que se mostra, há sempre alguém disposto a enterrá-la por 100.000 motivos. O piano, por sua vez, permanecia no salão de música, com uma tecla que rangia como uma garganta. Em cima do tampo, nenhum copo, nenhuma vela, apenas a memória de um homem que, em algum momento, quis consertar erros. O SD, agora na mão de Gabriel, era um pequeno ponto de luz, um começo. Ele sabia que levar aquilo para Pacheco era acender uma vela no meio de uma tempestade, e ainda assim resolveu fazê-lo. Naquela mesma tarde, enquanto carros de luxo passavam e a cidade seguia com sua respiração desigual, alguém deixou fotos e manchetes na porta da pensão onde Vocélia vivia. As palavras eram afiadas. Suspeita de fraude. Herança contestada. 500 milhões em jogo. A velha, sentada com o cilindro de oxigênio ligado, fechou os olhos. O som do aparelho fazia um compasso com os batimentos do coração dela. Lá fora, um jornal jogado no chão amassava a notícia como se fosse algo descartável. Para alguns, era apenas notícia. Para Solange, era um corpo de provas que precisava emergir. A cidade assistia, e no silêncio que se formou entre os personagens, havia a promessa de que nada terminara. Havia antes uma encruzilhada. A escolha de Gabriel de agir ou de se manter na sombra, a coragem de Solange de resistir e a ferocidade de Lorena em proteger um império avaliado em 500 milhões. As engrenagens do poder voltavam a girar, e no centro delas, um SD minúsculo aguardava seu momento. Quando a noite caiu outra vez e as luzes da mansão se apagaram em hesitação, Gabriel ficou sozinho com o aparelho entre os dedos. A ideia de levar a verdade à luz dependia de passos precisos. Perícia, cadeia de custódia, advogados, exposição. Mas antes de tudo, dependia de coragem. Ele respirou fundo e, com a mesma mão que segurara copos de cristal naquela festa onde tudo começara, fechou o móvel do piano e colocou o cartão de memória em um bolso interno. Havia medo. Havia culpa. Havia também um fio tênue de esperança. Ao sair, passou pelo salão onde os convidados ainda comentavam o espetáculo de dias antes como se fora apenas uma novela. Um garçom varria restos de champanhe e cacos de cristal. O cofre, fechado novamente, olhava para ele como se nada houvesse acontecido. Mas Gabriel sabia que nada voltaria a ser exatamente igual. E no bolso do casaco, o SD dormia, pronto para ser acordado no momento certo. O SD dormia no bolso do casaco como um segredo pronto para explodir. Pacheco tratou-o como se fosse frágil. Luvas, carimbo, saco lacrado, anotação em livro de protocolo. Maravilhoso em sua simplicidade, um retângulo de plástico que poderia desmontar mentiras montadas com tanto esmero. Gabriel acompanhou cada gesto como quem assiste a um ritual de purificação. Havia um preço naquele movimento. Perder a aparência, expor o próprio silêncio, abrir mão de privilégios. Não sabia ainda quanto custaria, mas sabia que sem aquilo, nada mudaria. Enquanto Pacheco organizava a perícia, Gabriel foi até a pensão. A mansão tinha drenado a coragem de muitos. A pensão, ao contrário, parecia feita de coragem acumulada. Marta atendeu a porta com olhos que conheciam o mundo por dentro. A cozinheira, funcionária antiga, tinha um rosto que mostrava história nas linhas e um pacto de lealdade nas mãos. Quando ele falou, ela ouviu mais do que as palavras. Ouviu urgência, pediu meia hora e voltou com um avental enrolado num lenço. "Guardei isso", disse Marta sem rodeios, estendendo o envelope pardo que pela primeira vez desde a festa estava real, fechado,
com o cheiro abafado de papel velho. Quando ela saiu correndo, eu vi. Meti no fundo do armário da copa, atrás das panelas. Fiquei rezando para ninguém mexer. Havia culpa e alívio na voz dela. Havia também um medo que Marta carregara como um animal doméstico. Medo de reprisar favores que poderiam custar emprego e segurança. Mas certo era este. Marta vira em Solange mais do que uma empregada. Vira alguém que lembrava a menina que seu filho perdera na rua, ou talvez a irmã distante que ela nunca tivera. O encontro foi silencioso. Gabriel sentiu o peso do envelope como se fosse o mesmo do cofre. Era o original. A caligrafia era de Augusto, a mesma que tinha marcado o papel entregue a Solange na noite em que correu. Pacheco recebeu o documento com mãos firmes, fez fotos, selou num envelope próprio com fita de segurança, assinou o livro de presença e, em frente a testemunhas, colocou tudo numa caixa à prova de dúvida. Havia clareza. Para que uma prova valesse nos tribunais, ela precisava sair do mundo do boato e entrar no trilho burocrático. Pacheco sabia disso. Sabia também que a imprensa poderia passar por cima de formalidades, que narrativas prontas assassinam verdades por prazer. Nos dias seguintes, tudo aconteceu sob um céu de exibicionismo midiático. Lorena convocou coletivas. Seu rosto era uma máscara de indignação. Telejornais transmitiam imagens da mansão, do cofre, de grafismos insinuantes que diziam 500 milhões em destaque, como se a cifra fosse uma sentença pronta. Comentadores esboçavam opiniões que depois virariam manchetes. A cidade, que vive de ruídos e julgamentos rápidos, preferia acreditar no que parecia confortável. Se alguém com o mínimo de conforto diz que uma pobre foi trapaceira, a reação é imediata. Havia uma violência sutil na crença coletiva. Dentro da cela, porém, Solange compunha sua resistência. O ambiente prisional era uma outra geografia, marcada por cheiros secos, por uma ordem que não tinha nada de honrosa. Havia camas, cadeados, uma janela pequena que não abria para céu, mas para uma tampa acinzentada. Havia também pessoas que se aproximavam por razões que não eram apenas curiosidade, medo, solitariedade, interesse. Madrinha Hu era uma dessas figuras que parecem saídas de um romance de rua. Presa há tempos por liderança de pequenos conflitos no pavilhão, ela tinha por baixo de sua casca uma autoridade sobre as regras invisíveis do lugar. Era dura, mas tinha códigos. Quando Solange chegou, na noite em que as luzes da cidade pareciam de veludo, Madrinha Hu a observou como quem cheira um peixe raro. Havia nela uma pergunta: por que alguém tão fora de lugar vivia ali? A resposta veio na prática. Solange não se fazia menor do que era. Respondia com um olhar reto. Não buscava pena, buscava solução. Era uma diferença que impressionou até as presas mais calejadas. Não deixa que te comam com a língua, disse Madrinha Hu em voz baixa, numa mistura de ameaça e cuidado. Aqui dentro, quem chora muito é sorriso dos outros. Aprende a dobrar a dor, menina. Solange aprendeu a costurar sua paciência. Recebeu visitas maldosas, olhares de repórter que tentavam uma imagem para vender. Mas recebeu também cartas anônimas, uma delas com um crochê que lembrava a avó, outro com a receita de um bolo simples que a fez chorar de saudade. Recebeu a presença de vó Célia numa sala de visitas com acrílico. A avó, frágil, chegada num andador adaptado, com o tanque de oxigênio fazendo um ruído de máquina que parecia um coração mecânico. Vó Célia segurou a mão da neta como se fosse ancoragem. Houve lágrimas, sussurros, promessas de resistência. Ali, com o barulho do aparelho, houve também certeza. Havia gente que a amava, e por isso valia a pena lutar. Do lado de fora, Gabriel sofreu seu castigo público de maneiras que antes lhe eram estranhas. Aos poucos, rumores o transformavam em personagem anticlimático, um homem que sabia demais e fez de menos. Não bastava sentir culpa particular, era preciso pagar socialmente. Amizades esfriaram, convites cessaram. Um carro que antes estacionava fácil, agora passava com olhares frios. Ele se entregou ao processo de expiação de modos discretos, entregou entrevistas onde admitiu erros de julgamento sem admitir o que ainda precisava ser comprovado, pôs-se à disposição de Pacheco com uma franqueza que doía.
Pacheco não acreditava em heróis, acreditava em estratégia. Ele arrumou a casa da prova, perito de confiança, laudo de DNA, autenticação da caligrafia, verificação da integridade do SD com hash e firma digital, e a formação de um dossiê que pudesse sobreviver ao ataque dos lobos. A cadeia de custódia foi documentada. O SD que Gabriel trouxera fora retirado do invólucro, fotografado, etiquetado e levado a um laboratório independente, que certificou o material antes mesmo de qualquer reprodução pública. O envelope pardo foi submetido a exames grafotécnicos e comparado com escritos conhecidos de Augusto. A Polaroid foi analisada quanto à idade do papel, aos sinais de emulsão, e a foto foi tratada com cuidado para evitar acusações de montagem digital. Enquanto tudo isso era arrumado nos corredores do poder, Lorena agia em outra frente, judicial e midiática. Mandou cartas a colonistas, ameaçou ações, procurou aliados no meio policial e político. Não poupou o dinheiro que tinha e não poupou a intimidação. Brutus e seus homens continuavam como sombra. Havia uma sensação de que Lorena jogava todas as cartas de um baralho que para ela nunca acabaria. Mas a verdade, quando organizada, é um tipo de bomba de lenta combustão. Não explode com o som estridente do tiro, mas corrói com precisão. Pacheco sabia escolher a hora certa. Marcou uma audiência de tutela de urgência, um ato processual para que medidas provisórias pudessem ser tomadas, apresentação de materiais, requerimento de perícia, pedido de verificação das circunstâncias. Não prometeu glória imediata, prometeu com frieza, método. A sala do fórum estava lotada. Havia repórteres, alguns torcedores da causa de Lorena, um punhado de vizinhos curiosos, e lá no fundo, em conjunto improvisado, representantes de ONGs que trabalhavam com mulheres vítimas de violência simbólica. Vocélia compareceu, apoiada por uma cadeira de rodas adaptada, e o contraste entre sua fragilidade e a imponência do local era tão cortante quanto a estação do ano. A presença dela, pequena, com o tanque de oxigênio a seu lado, solidificou o drama. A imprensa capturou imagens que seriam replay de centenas de vezes. No centro do salão, Pacheco apresentou as provas com a calma de quem desenha um mapa. Primeiro, a cadeia de custódia do SD, fotos, etiquetas, assinatura dos peritos, o recibo da entrega no laboratório. Depois, o envelope pardo, selado, com o laudo preliminar que atestava a compatibilidade entre a caligrafia de Augusto e a carta. As imagens eram projetadas numa tela. A voz de Augusto saiu de um alto-falante, com a clareza de quem tinha gravado para nunca ser esquecido. Se um dia alguém precisar saber, e a entonação na gravação cortou a sala em pedaços. Era a voz de um homem que falava com a calma de quem organizou seu testamento em palavras simples. Augusto falava do que considerava certo: reconhecer uma filha que vivera na sombra, instruir para que provas não fossem deixadas ao arbítrio de seguidores de aparências. Chamou a atenção para uma pequena frase: não deixem isso nas mãos de quem só vê números. A reprodução do áudio formou um laço entre a lembrança e a letra. Pessoas se soltaram em lágrimas, outras ficaram imóveis, costuradas pela surpresa. Dr. Mendes tentou reagir, perguntou sobre a integridade da reprodução, buscou brechas técnicas, alardeou que cadeias haviam sido quebradas. Mas Pacheco, previsível e eficiente, tinha tudo documentado. Laudo de perito de áudio atestando a autenticidade, hash do arquivo e conferência técnica. A sequência era pensada para não deixar margem à manipulação. Quando a perícia comparou a caligrafia do envelope com exemplares autênticos de Augusto, bilhetes guardados no cofre de sua biblioteca, a defensiva de Mendes começou a ruir. A coisa que se sustentava com força pública, imagem, influência, narrativas, não resistia a evidências metódicas. No auge da audiência, Pacheco pediu a reprodução integral do SD. Gabriel observava, com o rosto cansado, enquanto a multiplicidade de palavras de Augusto preenchia a sala. Havia algo de pessoal na gravação, menções a canções, a um piano, um nome que não devia ser apenas mensagem de herdeiro, mas prova de afeto. Augusto falava sobre Solange com a intimidade de quem conheceu um rosto antes de ter coragem de batizá-lo com o lume público. Ele disse o nome, sussurrou Vocélia, segurando a mão da neta com força. A mídia que antes nascera para narrar o espetáculo de Lorena, agora caía em silêncio. Há um tipo de constrangimento quando a performance perde a poesia e se torna denúncia. Lorena, ao centro do drama, parecia pequena. Não era apenas o fato de uma voz,
era a improbabilidade de todo um edifício de mentiras desmoronar com a solidez de provas técnicas. Havia em tudo isso um cheiro de conspiração vencida. Quando a reprodução terminou, Mendes tentou uma última manobra, alegou possível adulteração digital do arquivo. O juiz pediu calma. Um perito independente, chamado por sorte ou por prudência do tribunal, entrou em cena. Relatório técnico sobre a integridade do SD, a assinatura digital que havia sido conferida com os registros do laboratório. A autenticação era mais do que técnica, era um tapete que cobria as tentativas de manipulação. Foi então que Lorena perdeu a compostura. Não foi uma quebra física, foi uma dissolução. Seus gestos, antes contidos em um afã de senhora que maneja consciências, tornaram-se descompassados. Um advogado sussurrou, pessoas trocaram olhares, Brutus fez um sinal. Numa cena que teria sido longa se não fosse rapidamente contida, Lorena tentou se levantar, gritou acusações de fraude, culpou fotografias, clamou por perícia que provasse o contrário. O juiz, irritado, chamou a segurança. A porta bateu com o silvo de quem segura a respiração. No mesmo instante, agentes da Polícia Federal, que há semanas vinham monitorando os passos da família por denúncias anônimas e por indícios de movimentações financeiras estranhas, chegaram com a autoridade que o caso exigia. Havia em mãos um mandado de busca e apreensão ligado à investigação de possíveis fraudes patrimoniais e obstrução de justiça. Os rostos dos seguranças da família, tão acostumados a comando, agora viam a cena de outro lado. Algemas, leitura de direitos, a sensação de fim de linha. A prisão preventiva de Lorena foi decretada por indícios suficientes de que ela poderia interferir em testemunhas e destruir provas. Não era um veredito sobre culpa, era uma medida cautelar que preservava a investigação. O baque, porém, foi grande. A imprensa fez a festa, as imagens rodaram como corrosivo nas redes. A narrativa construída com tanto afinco se esvaía pela primeira vez. Havia na queda de Lorena algo que remendava a dignidade roubada de Solange. A soltura imediata de Solange, contudo, não veio como num passe de mágica. Havia procedimentos, verificação do flagrante, checagem dos autos, audiência de custódia. Mas a pressão pública, combinada com as provas organizadas e a crise de imagem de Lorena, acelerou as coisas. O juiz considerou a fragilidade da acusação contra Solange, a fragilidade das testemunhas plantadas, a falta de provas que a vinculassem ao ato de falsificação e determinou, provisoriamente, sua soltura, condicionada à presença em futuras audiências e ao não contato com membros que tivessem feito ameaças. Ao ser liberada, Solange saiu da cadeia com um olhar que não era de vingança, mas de alívio absoluto. A avó esperava com olhos maiores do que o corpo cabia. Vocélia chorou e abraçou a neta como se pudesse, naquele gesto, restaurar todos os instantes roubados. A imprensa tentou infiltrá-los, mas houve limites que o acolhimento não deixou atravessar. Pacheco foi discreto, falou com a imprensa com um tom técnico, apresentou as medidas que estavam sendo tomadas e reiterou que o processo seguiria sua via. Havia ainda muitas etapas, mas aquele primeiro triunfo tinha a nitidez de uma lâmina de aço. Nos dias seguintes, a investigação se aprofundou. Auditores vasculharam extratos, contas e transferências. Peritos foram até a mansão para recolher documentos, computadores e gravações. Surgiram e-mails, planilhas, movimentações que indicavam tentativa de ocultação de bens. Parecia que, ao defender a manutenção de 500 milhões em suas mãos, Lorena e seus aliados tinham erguido uma arquitetura de proteção que, lentamente, começava a ceder à pressão da lei. Houve ainda cenas de vingança súbita, ligações que tentavam subornar funcionários, mensagens anônimas que apelavam ao medo, tentativas de violar o laudo. Em uma madrugada, alguém tentou arrombar o carro de Pacheco. Provou-se que foi uma investida desesperada para obter provas. A polícia, atenta, interceptou rastros e conseguiu localizar quem havia coordenado a ação. Uma mão próxima aos interesses de Lorena, talvez um braço já acostumado a obedecer ordens. Enquanto as peças se encaixavam, Gabriel pagava seu tributo pessoal. Publicamente ele teve que admitir, diante de Dr. Pacheco e do país inteiro, que havia hesitado, falhado, que sua omissão foi parte da trama que permitiu que Lorena tentasse enterrar a verdade. Não porque ele desejasse fazer caridade com sua consciência, mas porque a sua voz, assumindo fracassos, acompanhada por provas, tornava mais difícil para a defesa de Lorena alegar manipulação. Foi um gesto doloroso. Não absolveu Gabriel automaticamente, mas mostrou que ele não era inimigo de Solange e que partilhava a responsabilidade.
O momento de clímax, aquele que muitos esperavam como vitória definitiva, aconteceu numa sessão que se aproximou mais de espetáculo do que de tribunal. A audiência pública, marcada por centenas de repórteres, teve o áudio reproduzido em sua totalidade e o envelope pardo aberto oficialmente, com a assinatura de peritos. O teste de DNA, que havia sido pedido com urgência, confirmou a compatibilidade genética entre Solange e o material biológico de Augusto, e os laudos foram lidos em voz alta. As reações foram instantâneas: surpresa, lágrimas, incredulidade, e do lado de Lorena, o tipo de silêncio que precede a derrocada. Quando a leitura terminou, houve um instante de suspensão, como se o mundo do poder tivesse perdido a única justificativa que possuía para se autolegitimar. O fato biológico, frio, técnico, num papel, envergou todo o resto. O afeto secreto fora transformado em prova. As manchetes mudaram em uma hora. O termo 500 milhões continuava a ilustrar a carga da história, mas agora havia rosto, havia nome, havia coragem. A cidade viu em seus noticiários e nos comentários de redes que riqueza não é prova de honra. Lorena foi indiciada em inquérito que investigava possíveis crimes de estelionato, falsificação, tentativa de obstrução de justiça e outras condutas vinculadas à preservação do patrimônio pelo uso de meios ilícitos. A prisão preventiva foi mantida durante algum tempo e as investigações continuavam. Havia ainda muito caminho pela frente para definir responsabilidades e punições, mas a balança havia se inclinado com a contundência das provas. Havia também uma sensação, quase física, de que havia mãos sujas sendo expostas ao sol. Quando a poeira inicial assentou, veio uma fase de reconstrução que exigia mais do que discursos. Gabriel, cuja rede social e reputação haviam sido comprometidas, recebeu, inesperado, um convite de Solange. Não um encontro mediado por luxo, mas uma conversa num sebo apertado, onde livros amassados e cheios de pó resistiam ao vai e vem da cidade. O convite era simples. Ela precisava decidir o que faria com a casa que oficialmente agora lhe pertencia, no mínimo como herança moral. Precisava também decidir quem ela convidaria para reconstruir aquilo que fora fundo de tantas dores. Antes do encontro público no sebo, houve outra cena. A mansão, agora com escolta policial e ordem judicial, era vistoriada por técnicos que enumeravam peças, móveis, obras. Algumas coisas foram recolhidas como verbas para a investigação. Outras foram deixadas, estranhamente intactas. O piano com a tecla que rangia, a lareira que parecia meditar em silêncio, o cofre, fechado, com a luz fria de quem já viu muita confirmação de poder. Solange estofou-se ao ver tudo aquilo com olhos que já haviam visto pouco e sofriam bastante. A decisão que tomou teve surpreendente generosidade. Em vez de transformar a mansão num casulo de vingança, preferiu abrir, não imediatamente, não sem regras. Anunciou a criação de uma fundação voltada para mulheres em situação de vulnerabilidade, para atendimentos de saúde, para acolher meninas que, como ela, estavam fora do roteiro da sociedade. A ideia era transformar aquele espaço que tantas vezes fora instrumento de opressão em lugar de acolhimento, e fazer isso com transparência radical. O cofre, símbolo da casa, seria aberto em cerimônia pública, não para ostentação, mas para mostrar que a morada do segredo poderia agora abrigar contrato público, documento legal de transferência de bens e uma nota, para uso comunitário sem opacidade. O número 500 milhões, que antes havia sido justificativa para a criminalidade, agora serviria para dimensionar a escala da responsabilidade que a riqueza traz. Para que o gesto fosse crível, a atuação institucional foi precisa. Pacheco elaborou termos de doação, ouviu conselhos jurídicos, alinhou o estatuto da fundação a padrões de fiscalização e transparência. A conversão do patrimônio em recursos sociais teria fiscalização independente, conselho composto por representantes da comunidade e auditoria pública. Havia na proposta um gesto de restauração, que em muita gente reprovou a ideia de riqueza estar do lado do bem. Mas havia também na ação uma esperança prática, menos espetáculo nacional e mais solução local. Gabriel, ao oferecer-se para dirigir a fundação, fez um gesto que parecia redentor e também prudente. No início, Solange recusou. Aceitar trabalho dele poderia ser confundido, ela pensou, com perdão fácil. Ela precisava de sinais de sinceridade que fossem mais que declarações. Quereria transparência,
relatórios, prestação de contas trimestrais e, sobretudo, o respeito incondicional de quem lidasse com as pessoas acolhidas. Gabriel aceitou todas as condições, e talvez porque a honra que buscava era mais prática do que retórica, passou a dedicar-se ao trabalho de Dazi. Visitas a centros, desenho de projetos, ouvir famílias. A transformação da mansão em fundação foi lenta e cheia de detalhes sensoriais. Crianças ocupando a antiga sala de jogos com música e dança, voluntárias costurando cortinas que escondiam os excessos do passado, pinturas alegres nas paredes que um dia foram cenário de jantares arregimentados. O piano, que antes fora instrumento de segredo, recebeu um novo uso, aulas de música para jovens. Foi dele que saiu, em uma tarde crucial, a melodia que havia pertencido a Augusto, agora tocada por mãos menores, mas com força renovada. A tecla que rangia ganhou carinho. As mãos que antes apenas simulavam gentileza, agora ensinavam exercícios simples de harmonia. A mansão, portanto, respirou outra vez. E como num gesto simbólico, no dia em que a fundação foi inaugurada, o cofre foi aberto em cerimônia pública, com a presença de jornalistas, representantes da polícia e da sociedade civil. Dentro não havia joias nem segredos inconfessáveis. Havia documentos, contratos de doação e uma pequena caixa com uma gravação, um recado preparado por Augusto, autenticado, que falava de responsabilidade, de cuidado, de reconhecimento de erros. A voz dele, pela última vez, marcou o lugar. Reconheceu sua falha, pediu que a casa fosse lugar de reparação. O som foi recebido em silêncio, depois em aplausos contidos. E ainda havia o sebo pequeno que fora palco do encontro inesperado. Solange, depois de meses de mudanças, encontrava ali um espaço de paz. As prateleiras com volumes antigos, o cheiro de capas e poeira, clientes que passavam sem notar histórias. Era simbólico que a reunião final da história acontecesse ali, um lugar que vem de segundas vidas, livros que tiveram muitos donos, histórias que perambulam. Gabriel entrou pelo portão baixo, hesitante, com as mãos nos bolsos. Solange estava atrás do balcão, com um sorriso que não era de dona absoluta do mundo, mas de quem encontrou um pedaço de vida. O encontro foi curto de palavras e longo de coisas não ditas. Ambos sabiam dos danos, dos silêncios e das recuos necessários. Gabriel, com voz rouca pelo peso da exposição, ofereceu um objeto simples, um anel fino, sem ostentação, um símbolo mais do que promessa, provavelmente um relicário de humildade. Não foi pedido de casamento, foi um pedido de reconstrução conjunta, passo a passo, com a ressalva de que qualquer reaproximação teria de ser sustentada por atos e não por palavras. Solange aceitou o anel com os dedos que haviam varrido salões e lavado panelas. Aceitou-o como ponto de partida e não como destino. «Eu não quero que me salve», disse ela, com um riso pequeno que piscou dolorido. «Quero que caminhe ao meu lado e que, se tropeçar, me ajude a levantar e que nunca mais fechem portas onde possam entrar outras». Gabriel concordou. Não havia pressa, apenas disposição. E o sebo, com sua penumbra, foi testemunha de que a vida recomeça em pequenos gestos. Meses se passaram. A fundação ganhou o nome de Centro Alencar de Acolhida e Educação. Havia oficinas de música, de corte e costura, de direitos civis, aulas de alfabetização para mulheres que não tiveram chance. A imprensa começou a reparar no trabalho prático. Reportagens mostravam crianças aprendendo piano, mulheres que finalmente conseguiam arrumar emprego com carteira assinada após cursos profissionalizantes. O cofre, que antes marcara poder privado, agora aparecia em fotos como símbolo de transparência, aberto, vazio de tesouros pessoais e cheio de contratos de doações. Nunca mais foi sobre mostra, passou a ser sobre função. Lorena permaneceu um capítulo trágico. Presa preventivamente, respondendo a investigações e indiciamentos, viu sua influência esvair-se como água por entre dedos. Havia, porém, dificuldade na voragem de uma queda. A lei é lenta e o sistema judiciário exige paciência. Algumas das acusações levadas a juízo ainda demandavam provas adicionais. Havia advogados e recursos, mas o poder da narrativa mudara de mãos. Onde antes havia controle, agora havia escrutínio. O país assistiu ao processo com olhos divididos. Por um lado havia alívio, por outro, havia a percepção amarga de que poucas estruturas legais poderiam, por si só, consertar feridas morais. Para Solange, a reparação veio em doses pequenas e verdadeiras. O afeto da avó cresceu em segurança. Os recursos para a saúde dela foram garantidos. Houve dignidade nas consultas. Houve menos medo quando a noite vinha. Madrinha Ru visitava a fundação, às vezes para dar aulas sobre coragem àquelas que aprendiam a costurar.
Marta foi convidada a trabalhar como responsável pela cozinha comunitária e aceitou com satisfação contida. Sua vida encontrara nova função e a gratidão era recíproca. Quanto a Gabriel, a redenção foi um processo lento. Ele trabalhou na fundação, mas não por vaidade. Nas primeiras semanas, chegou antes de todo mundo para abrir as portas. Naquelas manhãs frias, varria as folhas que acumulavam no jardim transformado. Aprendeu a ouvir. E quando as câmeras apareciam, preferia dar espaço para as histórias das mulheres e não para sua face. Houve momentos de recaída, pessoas que lembravam do seu silêncio, críticas que doíam, mas também houve reconhecimento pelo trabalho feito. No íntimo, pagou com noites insones por sua omissão inicial. Em público, pagou com o desaparecimento do brilho social que antes o acompanhara. O romance entre ele e Solange não foi instantâneo. Teve dias de conversas ralas, noites de silêncio, gestos que curavam coisas que palavras não alcançavam. Havia memória traumática, o medo da velhice da avó, o cheiro do asfalto na noite da fuga, o som do disparo que se perdeu no teto do salão. Tudo isso precisava ser enfrentado com cuidado. Gabriel nunca tentou apressar. Em uma tarde chuvosa, sentaram-se no piano da fundação e tocaram juntos uma melodia que Augusto havia deixado em fita. Não era uma canção de vitória, era uma canção de lembrança. As mãos que antes tocavam notas por status, agora buscavam harmonia comum. A cidade, em sua dinâmica áspera, absorveu a transformação com as contradições de sempre. Alguns jornais exaltaram a moralidade da amnésia geral, outros, com menos tato, lembraram que o dinheiro ainda manda. Mas nas ruas onde a fundação atuava, havia mudança tangível. Mulheres que ganharam autonomia, crianças que aprendiam línguas e músicas, vizinhos que viam o espaço da mansão como parte da cidade e não mais como ilha de uma família. Havia também a visibilidade de que o valor de 500 milhões, quando convertido em projetos públicos bem geridos, poderia fazer diferença real. E foi a partir desse entendimento que muitos doaram tempo, trabalho e carinho. O cofre, uma última vez, tornou-se símbolo de reviravolta. Em uma cerimônia modesta, crianças abriram a roda de testemunhas e puxaram a alavanca simbólica que fez o cofre ficar aberto. Lá dentro havia um livro, um registro público de doações e decisões, assinado e filmado, para que jamais a opacidade voltasse a ser argumento. A plateia bateu palmas não por espetáculo, mas por alívio. A música de piano, discreta ao fundo, fechou com um acorde que não exigia aplausos. O encontro no sebo, guardado como cena de delicadeza, virou história contada entre as prateleiras. O homem que trouxe um anel simples, a mulher que aceitou reconstrução com cautela, ambos cientes de que o amor, quando nasce do que foi quebrado, precisa ser costurado com precisão. Não houve declarações grandiosas. Houve trabalho, houve escuta, houve promessa ativa, a de que as chaves da mansão e do cofre estavam à disposição da comunidade. Algumas noites Gabriel caminhava até a janela do escritório da fundação e observava a cidade. Ao longe, as luzes da avenida lembravam as velhas festas. Havia rezos que antes soavam como sinos de poder. Agora muitos deles pertenciam a crianças que aprendiam a tocar piano. Ele pensava muitas vezes em Augusto, não como figura de julgamento, mas como sinal de que a verdade, se guardada com verdade, triunfa. Não era triunfo imediato, era paciência, trabalho e reconstrução. A última imagem que ficou impressa foi a do piano tocando numa manhã clara, com Solange ao centro, crianças em roda e Gabriel ao lado, atento e sereno. O cofre, atrás deles, repousava com a luz sobre a face de metal. Estava aberto. Não guardava mais cifras, guardava registro e história. Ao pé do piano, uma pequena caixa com a fotografia Polaroid, agora emoldurada, lembrava que família é, às vezes, aquilo que se escolhe e que se cuida. Quando o vídeo final que acompanhou a inauguração da fundação foi publicado nas redes, houve um espaço de comentários que, por instinto, perguntou o que as pessoas fariam no lugar de Solange. Alguns perdoavam imediatamente, outros pediam que se fizesse justiça. Mas no meio das respostas, houve garotas que contaram como as oficinas lhes davam chance de emprego, mães que encontraram abrigo para os filhos enquanto voltavam ao trabalho. A transformação tinha voz, e essa voz era mais eloquente que qualquer manchete. Em uma tarde morna, Solange e Gabriel voltaram ao sebo. Por costume, sentaram-se num canto com livros antigos ao redor. Havia conforto naquele hábito simples.
O anel continuava fechado ao redor do dedo de Solange como memória do risco de confiar. Eles falaram pouco. Havia uma cumplicidade que não precisava ser traduzida em palavras longas. Ela, com a voz baixa, perguntou-lhe algo que refletia o núcleo de tudo. Você me perdoa? Ele inverteu o gesto de perguntar e respondeu com franqueza. Eu já me perdoei, mas sei que preciso merecer seu perdão cada dia. Ela sorriu. Não era sorriso de gratidão fácil, era sorriso de reconhecimento. Agarrava-se àquele momento a sensação de que justiça e misericórdia, dia após dia, se constroem com atos, e não com retórica. A cidade seguiu seu rumo, com novas conversas e velhas contradições. Mas havia no pequeno ecossistema da fundação uma certeza. O que foi dado à opacidade e ao poder poderia, se encarado com humildade e método, virar serviço público. E que a sombra de 500 milhões, que antes sustentara tantas omissões, fora transformada numa ferramenta de reparação. No sebo, entre capas de livros surrados, entre o cheiro de papel e o café frio, um cliente perguntou a Solange, curioso, e se um dia alguém tentar tudo de novo? Ela, fechando um livro, olhou para Gabriel e respondeu com a calma de quem aprendeu a criar muros que servem ao público, e não à ganância. A cidade aprendeu a cuidar, e nós não vamos deixar. Foi a última linha antes do som do piano de fundo, uma melodia que se insinuou leve, sem ostentação. A música que antes fora prova e afeto, tornou-se promessa. Promessa de que o cofre pode estar aberto, e que quando está, o que ele contém não é só riqueza, é responsabilidade. E você, no lugar dela, perdoaria?